Olá, seja bem-vindo ao Algo Mais com Deise Mello. E nesse vídeo nós vamos fazer a leitura do capítulo 12 do livro Eleve as Suas Expectativas, da escritora americana Joyce Meyer. E eu tenho falado aqui para vocês que está sendo maravilhoso e está mesmo. Está me ajudando, sabe, a caminhar cada dia, abrindo os horizontes, me dando mais sabedoria, força. Está me ajudando a fortalecer a minha fé também. E é claro, está me deixando mais feliz, mais alegre, porque quando a gente começa a ter a nossa visão ampliada e tomar atitudes certas, você tem que ampliar as suas visões, a sua visão e tomar as atitudes certas, para que a coisa realmente aconteça. Então eu tenho feito isso e está sendo maravilhoso para mim. Eu quero saber se você está gostando da leitura desse livro. Deixe um comentário aqui embaixo. O que está acontecendo com você? Como é que está o seu coração? Bom, quais são os tópicos que a gente vai ler hoje nesse livro Eleve as Suas Expectativas, capítulo 12? Seja a resposta à oração de alguém. Segundo tópico, dê esperança para receber esperança. Terceiro tópico, os maiores servem. Isso é difícil, gente, a gente entender, né? Pois é. A melhor maneira de falar às pessoas sobre Jesus é mostrá-lo a elas. Eita só! E finalizando o capítulo, como Joyce sempre fala, ela termina falando sobre eleve as suas expectativas. Esse capítulo aqui parece ser um capítulo assim difícil para a gente colocar em prática na vida. Como assim, Deise? Estou falando de eu melhorar, eu quero elevar as minhas expectativas, eu quero vencer. Sim, mas amar faz parte desse contexto. Saber amar faz parte desse contexto. Não é verdade? Bora para a leitura do livro. Bom, então, como eu disse, capítulo 12, primeiro tópico, seja a resposta à oração de alguém. A Joyce começa citando o versículo 2, versículo 4, capítulo 2 de Filipenses, que diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E ela cita a frase de Claire Lucy: não existem situações desesperadoras, só existem pessoas que perderam a esperança nelas. Pois é, quando a gente perde a esperança, né, gente? Tudo fica mais difícil. Tudo se torna ao nosso olhar impossível. Bora ver o que ela está falando aqui. Se você quer realmente ter esperança e felicidade na vida, a melhor coisa que pode fazer é ajudar outra pessoa. Sei que isso soa absurdo, mas funciona. Tirar o foco de si mesmo, ou mesma, né? E procurar formas de abençoar os outros, tira sua mente dos seus problemas. E à medida que você dá esperança e encorajamento aos outros por meio de palavras ou atos de serviço, você recebe uma colheita de tudo que deu, multiplicado muitas vezes mais. A lei da colheita, né, gente? Da semeadura, aliás, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Quando um agricultor planta um jardim, ele coloca pequenas sementes no solo e depois de um tempo recebe todo um jardim de plantas que dão alimento para ele e sua família. Alegra, né? Embeleza a vida. A promessa de Deus de que colheremos o que semearmos ainda me deixa maravilhada. Se quisermos alguma coisa, tudo o que precisamos fazer é começar a dar um pouco disso aos outros. Eu falei alegra, não só alegra, né? Abre os nossos horizontes quando a gente semeia direitinho. Quando a gente semeia direitinho, abre os nossos horizontes, nos renova e, é claro, né? Nos proporciona tudo aquilo que a gente precisa para viver, não apenas para sobreviver. Gary Morse, fundador do Heart to Heart International em Kansas City, é um médico que se dedicou intensamente a fornecer equipamentos e suprimentos médicos para os pobres em países de todo o mundo. Olha que interessante. Em seu livro O Poder de Servir aos Outros, ele conta uma história de quando se ofereceu como voluntário num abrigo mantido por Madre Teresa de Calcutá
para pessoas pobres e moribundas em Calcutá, na Índia. Essa história parece ser interessante, né? Vamos ver. O Lar dos Moribundos, que nome pesado, né? O Lar dos Moribundos é um abrigo para onde os enfermos eram levados quando ficava claro que eles iam morrer. Se não tivessem ninguém para cuidar deles, nem dinheiro para pagar o tratamento, eles eram levados para esse lar, onde Madre Teresa e seus voluntários os ajudavam. Algumas das piores doenças imagináveis, né? Algumas das piores doenças imagináveis eram vistas ali. E os mais pobres dos pobres eram cuidados todos os dias. Porque quem quer, né? Tá com uma doença grave e não vai cuidar por mais dinheiro que tenha. Claro que se tem dinheiro vai cuidar. Então procura um lar desse, aquele que é o mais pobre dos pobres. Então imagina a situação que a Madre Teresa enfrentava diariamente com essas pessoas aí, né, que estavam à beira da morte. Só de pensar nisso, né, gente? A gente já fica assim meio impactado. Conhecendo a necessidade desesperada e armado de confiança e especialidade médica, Morte estava entusiasmado quando chegou. De forma otimista, ele pensou: vou fazer este lugar perder a função. Por causa da minha ajuda, eles terão de mudar de nome. Vai deixar de ser o Lar dos Moribundos, né? Talvez o Lar dos Curados. Algumas das piores... Aliás, já estava lendo errado. O coração daquele homem estava no lugar certo e suas intenções eram boas, mas ele não estava pronto para o que aconteceria em seguida. Quando ele e sua equipe de 90 voluntários apareceram para servir a irmã Priscila, uma freira de voz mansa e com um sotaque britânico suave, começou a designar tarefas. Então ele foi para lá e essa irmã Priscila, né, foi mostrar para eles o que eles tinham que fazer. Morte colocou cuidadosamente seu estetoscópio em volta do pescoço em uma tentativa não tão sutil de fazer a irmã Priscila saber que ele era um médico. Ele era um médico. Com certeza, ela daria a ele uma tarefa importante, adequada às suas habilidades profissionais e às suas credenciais. O que será que aconteceu com ele, gente? Já estou prevendo aqui algo inusitado, viu? Depois de distribuir todos os voluntários em uma variedade de atribuições, irmã Priscila olhou para o último voluntário de pé diante dela, e era o Morte. Siga-me, por favor, ela orientou. Eles entraram na ala dos homens, cheia de camas com doentes e moribundos. Aí o Morte pensou: bem, imagino que esta seja a minha atribuição. Mas, apesar dele pensar nisso, né, indicava que era essa a atribuição dele, irmã Priscila passou direto pela ala e seguiu para a ala seguinte. Entrando na ala das mulheres, cheias de mulheres nos últimos estágios da vida, Morte presumiu: a necessidade deve ser maior aqui. É aqui que eles vão me colocar para trabalhar. Afinal de contas, eu sou um médico conceituado. Sou um médico, né? É isso que ele pensou. O diploma dele falava forte os seus conhecimentos. Não é verdade? Bom, mas a irmã Priscila continuou andando. Ela não parou ali. Quando entraram na cozinha, onde o arroz estava sendo preparado sobre um fogo aberto, ele começou a ficar preocupado. Começou a ficar preocupado. Por que eles iriam querer que um médico servisse na cozinha? Deve ter colocado a mão no estetoscópio, né, gente? Botou assim: por quê? Sou médico. Ele se perguntou: por que eles me querem aqui? Por quê? Mas ele não falava com ela, não, ele só pensava, né? Mas a irmã Priscila passou direto pela cozinha também. Eita, o negócio tá ficando cada vez mais estreito. Saindo da cozinha e levando Morte para uma viela estreita do lado de fora, irmã Priscila apontou para uma enorme pilha de lixo que apodrecia. Meu Deus! O cheiro era o suficiente para fazer Morte querer vomitar. Aí ele pensou assim... Aliás, ele pensou não. A irmã Priscila falou: precisamos que você leve este lixo pela rua até o depósito. Explicou a irmã, né? O depósito fica a diversas quadras à direita. Você não irá errar. E aí, gente?
Com isso, ela entregou ao médico 2 baldes, uma pá e um sorriso de despedida e deixou-o com o seu trabalho. Imagina, né? Aquele homem todo de branco, com estetoscópio pendurado no pescoço, e ele tinha que cuidar do lixo, é sério? Eita! Mosh ficou ali, confuso e um pouco ofendido, né? Ele se perguntava o que devia fazer. Recusar a tarefa? Deveria falar com alguém sobre uma nova atribuição? Depois de 1 minuto ou 2 fazendo considerações, ele decidiu fazer a única coisa que podia: colocar mãos à obra. O dia inteiro, o estimado doutor carregou baldes cheios de lixo pútrido até o depósito da cidade. No fim do dia, ele estava um caco, imagina, né, gente? Suado e mal cheiroso, mas havia removido toda a sujeira. O que será que aconteceu depois? Vamos ver? Irritado e zangado com os eventos do dia, Mosh passou pela cozinha, pela ala das mulheres, depois pela ala dos homens, esperando reunir sua equipe e voltar para onde estavam hospedados. Enquanto passava por esses cômodos, não pôde evitar sentir que suas habilidades deveriam ter tido melhor uso. Poxa, não imagina, ele saiu lá daquele local do lixo e foi passando, vendo aquela montoeira de gente doente, precisando de médico, atendimento médico. Poxa, eu acho que é até um pensamento normal, né? Justo, ele é médico. Embora ele fosse um pouco orgulhoso, mas tudo bem, era justo. E o que será que aconteceu em cima disso, depois disso? Até aí ele falou, enquanto passava por esses cômodos, não pôde evitar sentir que suas habilidades deveriam ter tido melhor uso. Até ajudar na cozinha teria sido melhor do que carregar lixo. E foi quando ele viu, esperando para dizer até logo, de forma indiferente à irmã Priscila, Mosh percebeu um pequeno cartaz escrito à mão, que dizia nas palavras da própria Madre Teresa de Calcutá. O cartaz dizia assim: não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com um grande amor. E aí, gente, caramba, né? Aquele foi um momento de decisão para Mosh. Ele disse, meu coração se derreteu. Eu havia ignorado o ponto principal. Eu precisava daquela lição. Servir aos outros não tem a ver com o quanto eu sei, com quantos diplomas conquistei ou com quais são as minhas credenciais. Tem a ver com atitude e disponibilidade para fazer o que for necessário com amor, o que for necessário. E a necessidade do dia era aquela ali principal, né? O que a irmã achou ali, tirar aquele lixo, porque afinal de contas, gente, lixo gera doença, né? Gary Mosh seguiu em frente e se tornou um grande amigo de Madre Teresa. E ele descobriu um propósito especial na vida ao ajudar outras pessoas. Ele levou muitos outros grupos a Calcutá para ministrar aos mais pobres dos pobres na Índia. E a cada vez ele sentia muita satisfação ao ver sua equipe de voluntários impactada com a experiência. Ele explicou: muitas vezes os voluntários vêm com o mesmo tipo de certeza, cheios de si, como eu era, cheios de sabedoria, né? Eu sou tal. Mas cada um deles é transformado num ato de servir os outros. Olha, eu tenho certeza, imaginando toda essa história, que ele se transformou num médico bem melhor. Com certeza, né? Você imagina como ele lapidou o ego dele. Imagina a sabedoria que esse homem conquistou nesse tempo que ele ficou ali, servindo. Eu acredito que teve momentos que, obviamente, ele trabalhou como médico. Mas ele enxergou ali que não era só isso. Ele não era a autoridade do local, todos eram iguais. E todos tinham que se amar e se ajudar. Show de bola, né? A Joyce continua e no segundo subtítulo diz assim: dê esperança para receber esperança. Atos 20:35. Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber.
Jesus disse que a felicidade vem quando você ajuda os outros. Isso é o oposto do que supomos ser verdade. Pensamos que se focarmos em nós mesmos, trabalharmos diligentemente para buscar a felicidade, então, eventualmente, a encontraremos. Se ganharmos mais dinheiro, colecionarmos bens suficientes, realizarmos objetivos suficientes, perdermos determinada quantidade de quilos, ganharmos uma medida de reconhecimento, então, e somente então, seremos felizes. Isso nos faz trabalhar cada vez mais para que um dia possamos alcançar a felicidade. E a gente se transforma em robô, né? Nessa corrida louca para conseguir realizar, comprar, adquirir, achando que isso é o segredo para a felicidade. Eita, isso é profundo, gente. Muito profundo. Posso dizer que existem muitas pessoas cansadas lá fora. A busca pela felicidade pode ser um empreendimento exaustivo. Sei disso porque vivi assim por muito tempo. Durante muitos anos da minha vida, eu fui uma cristã infeliz. Eu amava a Deus, mas raramente estava feliz. Não era preciso muito para me irritar e arruinar o meu dia. Se o carro começasse a fazer um ruído estranho, se Dave, o marido dela, fosse jogar golfe em vez de passar a manhã de sábado comigo, se um de meus filhos discutisse comigo, se eu não fizesse todas as coisas da minha lista que eu tinha lá para fazer no dia, né? Se algumas dessas coisas acontecesse, eu desistia da esperança de ter um bom dia. E quanto mais eu trabalhava, tentando alcançar a felicidade, mais distante ela me parecia. Eita, gente, né? Eita, como é que pode isso? Mas é uma verdade. É uma verdade absoluta. Já aconteceu isso com você? De o dia começar muito bem, às vezes com uma piada, você perde seu dia, você fica irritada, irritado. Não é assim? Uma piada basta. Mas não pode ser assim, né? Mas Deus me mostrou muito durante aqueles dias sobre como desfrutar minha vida. Quanto mais eu estudava a palavra, mais via que meus pensamentos, as palavras que dizia e as atitudes que tomava exerciam um impacto significativo sobre a vida que eu vivia. Aprendi que eu não tinha de ser controlada pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Com a ajuda de Deus, eu podia viver além deles e desfrutar a vida que Cristo morreu para me dar. Sentimento e emoção não pode controlar a gente, porque senão às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Porque quando o sentimento é bom, é ótimo, né? E quando o sentimento é ruim? E quando a empolgação é grande demais e nos deixa cegos, né? Aí complica. Se a gente for vítima de sentimento, a gente se lasca. Passei muitos anos escrevendo sobre os princípios da palavra de Deus relacionados a esses temas e ensinando-os. Mas uma das coisas mais poderosas e mais simples que Deus me mostrou foi esta: se quisermos ter esperança e felicidade, precisamos dar esperança e felicidade aos outros. Precisamos dar. Quando você tirar os olhos dos seus problemas e procurar ajudar outros com os problemas deles, verá as coisas impressionantes que Deus fará. Todas as vezes que eu colocava minhas frustrações e necessidades de lado e me concentrava em ajudar alguém ao meu redor, minha atitude mudava por completo. Em vez de orar, Deus, eu preciso disso, ou Senhor, por que eu não tenho aquilo? Comecei a orar, Deus, como posso ajudar alguém hoje? A gente nunca faz esse tipo de oração, né, gente? Difícil a gente fazer. Senhor, dá-me uma oportunidade de suprir uma necessidade de alguém. Descobri que há uma alegria indizível em ser usada por Deus para responder à oração de alguém. Você provavelmente notou o mesmo em sua vida. É realmente mais abençoado dar que receber.
Você nunca irá ganhar o suficiente, juntar o suficiente ou realizar o suficiente para preencher a lacuna da felicidade. Nunca, eu acredito nisso. Por mais que a gente se esforce, sempre vai faltar alguma coisa, não é? A vaidade nunca se satisfaz. A vaidade nunca se satisfaz. Mas no instante em que parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora, você descobrirá uma esperança e uma felicidade que nunca soube existir. Como Gary Moshi, suas equipes de voluntários, você será transformado no ato de servir aos outros. Aquele médico lá que foi, botou o estetoscópio no pescoço, ele só começou a entender realmente o papel dele como ser humano e médico depois que ele, se dispôs a doar-se, independente da função que ele fosse exercer. Bacana isso. Gente, isso é muito poderoso. Porque às vezes a gente acha que o outro é egoísta, o fulano de tal não pensa em ninguém, mas se a gente for olhar para dentro da gente, às vezes a gente faz a mesma coisa, E ficamos nessa rotina de só pensar, quero isso, quero aquilo, sabe? Me dá isso, me dá aquilo, pedindo para Deus, só olhando para o nosso umbigo. Isso se transforma numa coisa sem fim, Tá rodando no deserto ali. Roda, roda, roda e não consegue sair. Peço a Deus diariamente para me mostrar alguém a quem eu possa ajudar. Às vezes, o que ele me direciona a fazer é algo maior, mas muitas vezes é algo pequeno. Às vezes parece quase imperceptível. Hoje, um homem veio consertar meu vaso sanitário e, quando ele terminou, perguntou se poderia falar comigo por um instante. Quando eu disse sim, ele me disse que tinha uma esposa e 5 filhos e queria saber qual dos meus livros eu recomendaria para ele dar à sua esposa no Dia das Mães. Conversei com ele por algum tempo sobre sua família e então levei-o às minhas estantes particulares e deixei que ele escolhesse 2 de meus livros como um presente para sua esposa. Isso levou apenas alguns minutos e não me custou caro, mas significou muito para ele. De algum modo, creio que eu serei mais feliz hoje por causa desse único pequeno ato de bondade. Só por ter feito isso, ela diz que ela acredita que seria muito... quando ela escreveu o livro, que ela acreditava que ela seria muito mais feliz naquele dia por conta desse pequeno ato. E é real, gente, é libertador, não é verdade? Lamento que eu tenha levado tanto tempo para aprender esse princípio incrível, mas sou grata por conhecê-lo agora. Podemos lutar contra a desesperança todos os dias de nossa vida, através de atos aleatórios de bondade. Aí nós vamos agora para o próximo tópico, que é até os maiores servem. Nem sempre gostam, Durante a Revolução Americana, um homem com roupas de civil passou de bicicleta por um grupo de soldados que consertava uma pequena barreira defensiva. O líder do grupamento estava gritando instruções, mas não tentava ajudá-los. Quando o ciclista perguntou por quê, o líder respondeu com grande dignidade: "Senhor, eu sou um oficial." O estranho pediu desculpas, desceu da bicicleta e foi ajudar os soldados exaustos. Ao terminar o trabalho, ele se voltou para o oficial e disse: Senhor oficial, na próxima vez que o senhor tiver um emprego como este e não tiver homens suficientes para realizá-lo, vá até o seu comandante e eu virei e os ajudarei novamente." O estranho era nada mais, nada menos que George Washington. Eita, que lição, hein? Eu ficava com vergonha. Você ficava? Eu ficaria. Eu ficaria com vergonha. Não importa o quanto você se torne importante. Nunca se permita acreditar que você é importante demais para ajudar alguém. Você pode ter trabalhado por muito tempo. Você pode ter realizado muito na sua vida pessoal e profissional. Pode ter título de respeito antes do seu nome ou iniciais impressionantes depois dele. Mas você nunca é importante demais para se humilhar e ajudar os outros. Jesus desceu de um lugar alto e elevado
e se humilhou ao mais baixo nível. A gente encontra aí essa citação em Filipenses 2:7. Somos ensinados na Bíblia a deixar que Ele seja nosso exemplo de humildade. Filipenses 2:5. Lembrando, gente, que esses versículos que eu estou citando aqui, todos eles são colocados aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então, se esse é o primeiro vídeo de leitura que você vê, pode ficar tranquilo que depois é só olhar embaixo do vídeo que você vai poder pegar esses versículos e encontrá-los na Bíblia. Tenho o privilégio de ser presidente de um ministério mundial. Ao longo de qualquer dia, existem muitas decisões que tenho de tomar e muitos lugares onde preciso estar. Sou grata pelas oportunidades que Deus me deu, mas alguns dos momentos mais alegres da minha vida não são passados em reuniões de diretoria ou pregando em um púlpito. Por mais que eu goste dessas coisas, alguns dos momentos mais alegres e satisfatórios da minha vida são quando posso servir as pessoas através do nosso ministério. Mão de Esperança é o nome do ministério dela, né? Hands of Hope. Todas as vezes que consigo estar com nossos voluntários e passar um tempo abençoando os outros, distribuindo comida aos famintos, fornecendo poços de água potável para os sedentos, distribuindo material escolar aos pobres, isso me faz lembrar por que fazemos o que fazemos. Ao alcançar as pessoas com uma mão de esperança, recebo nova esperança e felicidade para mim. Muitas vezes deixei o campo missionário em um país do terceiro mundo me sentindo exausta, mas nunca saí de uma viagem lamentando a oportunidade que tive de servir. Iniciamos o braço missionário do nosso ministério há quase 20 anos e senti que deveríamos chamá-lo de Hands of Hope, mão de esperança. Porque estender a mão aos desesperançados, levando esperança, era o nosso objetivo. Creio que seja seguro dizer que seria impossível as pessoas se sentirem desesperançadas se dessem regularmente esperança aos outros. Jesus é o Filho de Deus que veio para tirar os pecados do mundo, mas até ele dedicou tempo para servir. Em Marcos 10:45, Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vez após vez nos evangelhos, vemos Jesus servindo, alimentando as multidões, curando os enfermos, passando tempo com as crianças e até mesmo lavando os pés dos discípulos. Jesus provavelmente sentia uma alegria tremenda ao servir aos outros, porque ele fazia isso o tempo todo. Ele nos deixou esse exemplo para que pudéssemos seguir seus passos. Eita! Que grande exemplo a ser seguido! Não se torne importante demais, nem ocupado demais para dar esperança a alguém necessitado. Dedique tempo todos os dias para procurar uma pessoa a quem você possa abençoar. Pode ser apenas um simples gesto de bondade ou um ato significativo de generosidade. O que você puder fazer para ajudar uma pessoa necessitada, eu o encorajo a fazer isso. Essa pessoa não apenas vai ser abençoada pelo seu ato de serviço, mas você também será abençoado. Né? Elevar as suas expectativas também passa por esse processo. Estamos já encerrando a leitura do capítulo, tá? Agora é o penúltimo tópico. A melhor maneira de falar às pessoas sobre Jesus é mostrá-lo a elas. E antes de continuar a leitura, eu quero lembrar você deixar o seu joinha aí. Quanto mais likes a gente tiver, vocês sabem, né? Mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e vai estar divulgando em toda a plataforma. E eu sempre digo aqui nas leituras o seguinte: se está sendo bom para você, compartilhe, né? Compartilhe para ajudar outras pessoas ou então para ajudar a gente mesmo. A gente se ajudando, a gente cresce e a gente enche o nosso coração de esperança, né? Então, tá fazendo bem para você?
Compartilhe com quem você acha que vai fazer bem para a pessoa também. Leva lá o link, sabe, para o seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos no WhatsApp, lá no Instagram, no Facebook, todas as redes que você participa. Compartilha aí, porque tem muita gente que está precisando acompanhar essa leitura desse livro também, tá bom? Vamos continuar? Penúltimo subtópico, então. Vou reler o subtópico, né? A melhor maneira de falar às pessoas sobre Jesus é mostrá-lo a elas. Em Romanos 2,4, a Bíblia ensina que é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. Você ficaria surpreso ao saber quantos de seus amigos, vizinhos e colegas de trabalho iriam querer aceitar Jesus se você simplesmente fosse bom para eles. Às vezes, precisamos parar de pregar para todo mundo e simplesmente começar a ser bondosos com as pessoas que fazem parte de nossa vida. Ter um interesse genuíno por elas e abençoá-las. Orar por elas e pedir a Deus para nos tornar cientes de como podemos servi-las. Em outras palavras, deveríamos mostrar às pessoas o amor de Jesus. Tiago 2,15 diz o seguinte: se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Gente, não adianta nada discurso, sabe? Adesivo no carro, Jesus te ama, este veículo pertence a Deus, sou de Jesus, né? Um monte de coisa, um monte de frase que se inventa por aí. Tem muita gente preocupada em fazer discurso. E às vezes chega a ser até discurso de ódio, de separação, de discriminação. Estão deixando de fazer o principal, né? Porque discurso, você acha que discurso vai esquentar o coração de alguém? Discurso de ódio, então, menos ainda, né? De preconceito. Não vamos ser o tipo de pessoa que apenas diz, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se. Se alguém tem uma necessidade e se você pode suprir essa necessidade, então faça isso. Muitas vezes descartamos uma necessidade dizendo, vou orar por você. Né? A pessoa está precisando de alguma coisa, está precisando de pão na mesa. E você fala, vou orar por você. Deus está te usando, você está na presença dessa pessoa nesse momento para ajudá-la. Não precisa de oração, você já é resposta de oração da pessoa, né? Então a pessoa diz, vou orar por você sem sequer pedir a Deus para nos mostrar o que poderíamos fazer para ajudar. Aprendi que eu não preciso orar e pedir a Deus para satisfazer uma necessidade que poderia facilmente suprir, mas talvez eu simplesmente não queira fazer isso. Se você vai orar para que Deus ajude alguém, esteja pronto para que ele envie você para fazer isso também. Pensou nisso? Às vezes a gente fala, vou orar, como ela disse, né, só para não ter o trabalho de ir até a pessoa. Uma pessoa disse que foi à Rússia como parte de um grupo para distribuir Bíblias durante um período particularmente difícil em que muitas pessoas estavam passando fome. A equipe levou as Bíblias para uma fila onde as pessoas esperavam para conseguir um pequeno pedaço de pão e um prato de sopa. Quando um homem tentou entregar uma Bíblia a uma mulher, ela ficou zangada e disse, sua Bíblia não enche a minha barriga vazia. Foi como se ela estivesse ressentida com os cristãos por falarem a ela sobre Deus, enquanto não ofereciam nenhuma ajuda prática palpável. Aqueles crentes que estavam distribuindo Bíblias nunca mais se esqueceram disso. Creio que algumas pessoas estão sofrendo tanto que nem seriam capazes de ouvir o Evangelho se não fizéssemos algo para aliviar a dor delas primeiro. Como querer que uma pessoa com fome tenha esperança e fé em Deus se a gente passa a dar tapinha nas costas e diz, vou orar por você, e não faz nada? E às vezes a gente sai dali, né? E na esquina a gente gasta com uma bobeira.
Se existem pessoas em sua vida hoje que precisam conhecer Jesus, deixe-me sugerir que você tente um novo método de compartilhar o Evangelho. Em vez de apenas falar a elas sobre a esperança que encontramos em Cristo, dê a elas essa esperança. Descubra que necessidades elas têm e peça a Deus para ajudar você a suprir essas necessidades. Talvez elas precisem de alimentos, de transporte ou de dinheiro para ir ao médico. Talvez precisem de uma babá para poder ter uma noite de descanso. Talvez apenas precisem que alguém as ouça. Seja o que for que você possa fazer para mostrar a elas o amor de Jesus, faça isso. Quando ajudar as pessoas em suas necessidades físicas, você ficará surpreso com a rapidez com que elas se abrem sobre suas necessidades espirituais. Você vai ficar surpresa de como as coisas vão se abrir na sua vida, vão se iluminar na sua vida, né? Aí ela encerra esse capítulo com esse subtítulo, né? Eleve as suas esperanças, falando assim: é importante lembrar que a vida não se resume apenas a nós mesmos. Podemos enfrentar dificuldades pessoais em nossa vida, e quando isso acontece, é fácil ficar totalmente focados em pedir a Deus para nos ajudar, para suprir nossas necessidades, para dar as coisas que achamos que nos faltam. Mas quando você lida com os problemas que o afetam diretamente, não se esqueça das pessoas que o cercam. Em todos os lados para onde você olha, há amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos e estranhos com uma necessidade que você pode ser capaz de suprir. A melhor maneira de receber esperança é dando-a aos outros. Na economia de Deus, os últimos são os primeiros. Está escrito em Mateus 20:16. Os menores são os maiores. Ver Lucas 9:48. Os fracos são fortes. Joel 3:10. E quando você dá, você recebe. Lucas 6:38. Portanto, vá em frente e eleve suas expectativas. Você pode descobrir uma nova maneira de desfrutar a vida simplesmente ajudando outros a desfrutar a deles. Olhe em volta e veja quem você pode ajudar. Prometo que você não terá de procurar muito. Alguém que você conhece está orando e pedindo a Deus ajuda agora mesmo. Deixa eu repetir essa palavra para você e para mim, né? Alguém que você conhece está orando e pedindo a Deus ajuda agora mesmo. Talvez você possa ser a resposta dessa oração. Que lindo, né? Amei. É um capítulo difícil, viu, gente? É muito difícil a gente parar de olhar para o nosso umbigo, para a nossa situação, quando a gente enfrenta aí problemas, né? Quando a dor é muito grande. Quando a dor é muito grande, é muito difícil você tirar o foco da dor, tirar o foco da perda, tirar o foco das ondas grandes, que a gente acaba transformando em ondas maiores ainda, né? É muito difícil. Na dor, na dificuldade, na decepção, nesses momentos difíceis é complicado. É muito difícil você parar para olhar o outro. A gente está sempre se olhando. Mas realmente eu acredito nessa máxima aí, né? Nesse novo degrau que ela nos aponta através desse livro. A gente está subindo degraus. A cada leitura de capítulo a gente está aprendendo uma nova forma, um novo tipo de atitude que a gente deve estar colocando no nosso dia a dia. Tudo isso que a gente está lendo, a gente tem que praticar dia após dia. Né? A felicidade não é algo que cai do céu assim. Nem a fé. É algo que você vai conquistando dia após dia através das suas atitudes, postura, pensamentos, falas, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, como eu já te pedi aí, deixe o seu joinha. Lembrando também que todos os dias às 7h30 da noite eu estou aqui ao vivo, no Algo Mais com Deise Mello, com nossa live ao vivo, e a gente dá boas gargalhadas juntos, falamos sobre famosos, notícias em geral, Juliette, reality, então é muito gostoso. Então eu te convido a estar comigo aqui às 7h30 da noite. E também a gente tem vídeos aí à tarde que a gente posta. Então além desse aqui, tem mais vídeo e tem live. Então fique ligado no canal, que aqui tem bastante informação para você, ok? Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.